Vingadores Doutor Destino. O que será que vai acontecer? Previsões, rumores, confirmações e a teoria que pode mudar o MCU. Eu preciso começar esse vídeo fazendo uma pergunta: como diabos a Marvel vai conseguir colocar tudo isso em um único filme? Porque olha o tamanho da brincadeira gostosa que a gente vai assistir. Vamos ter os Vingadores, Quarteto Fantástico, X-Men, Doutor Destino, Thor, Capitão América, Loki, Wakanda, Thunderbolts e personagens que a gente achava que nunca mais veria no MCU, como Shang-Chi, por exemplo. E para completar, Robert Downey Jr. voltou, só que dessa vez ele não é o Homem de Ferro, ele é Doutor Destino. E depois de anos de rumores, especulações, vazamentos e teorias, finalmente temos material oficial suficiente para começar a montar o quebra-cabeça de Avengers Doomsday, ou, em português, Vingadores Doutor Destino. O filme está marcado para chegar nos cinemas em 18 de dezembro de 2026. É dirigido por Anthony Joy Russo e tem roteiro de Stephen McFeely. E logo depois vem Avengers Secret Wars, atualmente previsto para dezembro de 2027. E hoje eu quero fazer justamente isso. Não vou simplesmente dizer esse filme vai acontecer assim porque ninguém fora da Marvel sabe exatamente o roteiro completo. Eu quero separar o que a Marvel confirmou, o que os trailers mostraram, os rumores que estão circulando e depois vou apresentar a minha teoria. Uma teoria que, sinceramente, começa a fazer cada vez mais sentido. E se Vingadores Doutor Destino for basicamente a versão da Marvel para a crise nas infinitas terras? Só que em vez de um vilão simplesmente destruir mundos, Doutor Destino estaria selecionando, destruindo e reorganizando diferentes realidades para criar um único universo. E talvez o universo que sobreviver depois dessa guerra seja justamente uma fusão entre o MCU, os X-Men antigos e o Quarteto Fantástico mais recente. Primeiro, o que é confirmado? Vamos começar pelo que realmente sabemos, porque antes de entrar nas teorias, é importante separar fato de rumor. A Marvel confirmou que Robert Downey Jr. interpreta Victor Von Doom, o Doutor Destino. Não é Tony Stark, não é oficialmente uma versão do Homem de Ferro, é Victor Von Doom. E isso foi anunciado oficialmente pela própria Marvel na San Diego Comic Con de 2024. E essa escolha é uma das coisas mais interessantes de todo o projeto, porque que durante todo o universo foi o rosto do MCU, agora volta como um possível maior vilão da nova saga. E os próprios materiais recentes começam a estabelecer que existe uma diferença entre Tony Stark e Victor Von Doom. Robert Downey Jr. comentou que os dois possuem paralelos, principalmente relacionados ao trauma, mas que seguiram caminhos completamente diferentes. Tony transforma seu trauma em heroísmo. Doutor Destino transforma o trauma em poder e controle. E outra confirmação extremamente importante é que os russos estão de volta. Anthony e Joy Russo estão dirigindo o filme. E isso não é pouca coisa, já que os caras dirigiram Capitão América, o Soldado Invernal, Capitão América, Guerra Civil, Vingadores, Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Ou seja, eles já sabem trabalhar com elencos gigantes e principalmente já sabem construir um filme que precisa juntar dezenas de personagens diferentes. A Marvel também confirmou que eles dirigirão Secret Wars. O roteiro está nas mãos de Stephen McFeely, espero estar falando o nome desse cara corretamente. E querendo ou não, esse nome também é importante porque ele trabalhou em vários dos grandes filmes da Marvel, incluindo a trilogia do Capitão América e Vingadores Ultimato. Então, a Marvel basicamente pegou parte da equipe que ajudou a construir o auge da saga no infinito e colocou essa equipe para encerrar a saga do multiverso. E agora chegamos à parte que fez a internet simplesmente explodir, porque a lista de atores anunciadas pela Marvel já é gigantesca, porque temos os clássicos Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como Capitão América, Sebastian Stan, Paul Rudd, David Harbour, Winston Duke e vários outros nomes que sinceramente se eu for falar aqui eu vou passar meia hora aqui. A Marvel também confirmou oficialmente esse gigantesco elenco e deixou claro que X-Men e Quarteto Fantástico estarão no filme. E isso nos leva ao maior mistério: de onde que vêm esses personagens? Porque existe uma coisa muito importante: nem todos esses personagens pertencem ao mesmo universo. O Quarteto Fantástico
foi apresentado como pertencente a uma realidade própria, com estética e contexto inspirado nos anos 60. A própria Marvel confirmou que essa equipe retorna em Doomsday. E os X-Men são ainda mais interessantes porque Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden e o resto, esses nomes carregam uma conexão direta com diferentes fases do universo cinematográfico dos X-Men. E Kevin Feige deixou claro que essa é justamente uma das coisas que ele considera especiais em Doomsday. Ele começou a carreira trabalhando nos filmes antigos dos X-Men e disse que Deadpool e Wolverine apenas arranhou a superfície desse retorno. Agora, a Marvel está mergulhando de cabeça nisso. E então, em julho de 2026, finalmente recebemos o primeiro trailer completo, e o trailer confirmou uma coisa que até então era basicamente especulação. Doutor Destino está diretamente envolvido com o colapso do universo. A prévia mostra os heróis do MCU, X-Men e Quarteto Fantástico caminhando para um conflito em escala multiversal. E também temos uma surpresa gigantesca. Chris Evans retorna como Steve Rogers. O trailer mostra Thor encontrando Steve Rogers novamente, e existe uma cena que Steve segura o Mjolnir. Sim, o Capitão América está de volta. Mas que Steve é esse? Essa é uma das perguntas porque o Steve Rogers que conhecemos em Ultimato envelheceu e passou o escudo para Sam Wilson. Então por que ele está de volta? É o mesmo Steve? É uma variante? É uma versão de outra realidade? É uma participação ligada diretamente à colisão dos universos? A Marvel ainda não explicou tudo e provavelmente está aguardando essa resposta. Mas uma coisa é clara, que o Steve Rogers, nosso Capitão América, voltou. E isso por si só já mostra que Doomsday não está preocupado em simplesmente continuar a história do MCU. Ele está mexendo também com o legado inteiro da Marvel no cinema. E agora, vamos falar do homem que provavelmente está no centro de tudo, Victor Von Doom. Nos quadrinhos, Doutor Destino é um dos personagens mais perigosos da Marvel. Ele é cientista, inventor, estrategista, governante, extremamente inteligente e também possui conhecimento de magia, ou seja, você não está lidando com alguém que simplesmente bate forte. Doutor Destino consegue vencer através da inteligência, manipulação, tecnologia, magia, estratégia e principalmente controle. E aqui entra uma informação extremamente interessante revelada pelo material recente. O Doutor Destino do filme parece possuir uma ligação direta com o Quarteto Fantástico. Isso faz sentido, até porque na cena pós-crédito de Quarteto Fantástico Primeiros Passos ele aparece ali falando com o filho da Mulher Invisível, e também nos quadrinhos Doutor Destino é um dos maiores inimigos do quarteto. E o trailer sugere que essa história será importante. Sue Storm fala sobre Victor, sobre quem ele era, sobre o que aconteceu com ele e sobre como ele acabou se tornando essa figura. Uma reportagem da Entertainment Weekly também destacou que o Doutor Destino do filme vem ligado ao universo do Quarteto Fantástico e que seu passado trágico será importante para sua motivação. E isso é muito importante porque isso significa que a Marvel pode estar fazendo algo inteligente. Em vez de simplesmente apresentar "Oi, eu sou o Doutor Destino" e imediatamente colocar ele para destruir tudo, o filme pode apresentar um personagem que possui uma história, uma perda, um trauma, uma motivação e uma visão própria de como salvar o multiverso, porque talvez Doutor Destino nem veja a si mesmo como um vilão. Talvez ele realmente acredite que é o único capaz de salvar a existência, igual o Thanos com as joias do infinito. Agora, começa a ficar ainda mais interessante porque o material exibido na Comic Con mostrou confrontos envolvendo personagens de diferentes grupos: X-Men contra heróis do MCU, Thor contra Doutor Destino e uma enorme presença de sentinelas. A Variety relatou que o material exibido em San Diego mostra Doutor Destino liderando um exército de sentinelas contra Vingadores, Quarteto Fantástico e X-Men. E aqui minha pergunta é: por que os sentinelas estariam trabalhando para Doutor Destino? Porque tradicionalmente sentinelas são associados à caça de mutantes. Então, se Doutor Destino possui um exército deles, isso pode significar que ele tomou controle de uma estrutura já existente, ou que ele está utilizando a tecnologia de uma determinada realidade, ou que criou sua própria versão. E agora entra a nossa teoria, porque aqui eu vou separar completamente do que é confirmação.
A partir daqui é teoria minha, mas é uma teoria que pode fazer muito sentido. Minha aposta é que Doutor Destino vai funcionar como uma espécie de anti-monitor, sabe, de Crise nas Infinitas Terras, só que na Marvel. Não necessariamente uma adaptação direta, mas conceitualmente muito parecida. Para quem não conhece, na DC, Crise nas Infinitas Terras trabalha com múltiplas terras, universos diferentes, personagens diferentes, versões diferentes, e uma ameaça que coloca essas realidades em risco. No final, o objetivo é reorganizar a existência e criar uma realidade diferente. Agora, olha o que a Marvel está fazendo. Temos 3 universos confirmadamente colocados em rota de colisão. Temos o MCU, X-Men, Quarteto Fantástico, Doutor Destino e uma ameaça existencial. Isso sem contar do universo do Venom, que aparece no filme lá do Homem-Aranha 3, né? Que aparece os 3 Homem-Aranhas, o universo do Tobey Maguire, o universo do Andrew Garfield. Então, isso é uma ameaça existencial e, querendo ou não, logo depois vamos ter Avengers Secret Wars ano que vem, que vai provavelmente expandir isso. Bom, coincidência eu acho que não, porque nos quadrinhos Guerras Secretas, Secret Wars, é justamente uma história relacionada ao colapso do multiverso, e Doutor Destino possui um papel gigantesco nessa história. Então, eu acredito que Doomsday não será apenas os Vingadores lutam contra o Doutor Destino, é muito maior. E o que eu acho que vai acontecer? Bom, minha previsão seria mais ou menos assim. O multiverso começa a entrar em colapso, as chamadas incursões começam a destruir realidades, uma realidade colide com a outra, personagens percebem que seus universos estão literalmente morrendo e então Doutor Destino aparece. Mas ele não está simplesmente tentando destruir tudo, ele está tentando encontrar uma maneira de sobreviver. Doutor Destino começa a eliminar universos e aqui entra a parte que mais combina com a minha teoria. Porque vê só, imagine uma sequência em que Doutor Destino percebe: eu não consigo salvar todas as realidades, então ele faz uma escolha. Uma realidade precisa morrer para outra sobreviver. E aí começa uma espécie de seleção, universo por universo, terra por terra, realidade por realidade. Doutor Destino começa a eliminar aquelas que considera inúteis, perigosas, instáveis ou simplesmente incompatíveis com o futuro que ele deseja construir. E aqui entram os X-Men. Agora, imagine o impacto emocional. Você está assistindo ao filme e de repente aparece Wolverine, Professor Xavier, Magneto, Ciclope, Tempestade, Fera, Gambit, personagens que fizeram parte da história da Fox por décadas, e aí você percebe que esse universo está condenado. Não necessariamente porque os personagens precisam morrer, mas porque aquela realidade pode simplesmente deixar de existir. Isso seria uma forma muito mais emocional de encerrar aquela era, ao invés de simplesmente fingir que aqueles filmes de X-Men não serviram para nada. Então, com essa participação, a gente vê no trailer ali que o Ciclope tá tirando a viseira, dando os raios e aparentemente está bem ferido. Ou seja, provavelmente rolou uma batalha muito grande aqui e, sinceramente, provavelmente o pessoal vai morrer ali, velho. Os X-Men vai morrer. E querendo ou não, é importante, né? Porque quando eu digo que o Doutor Destino pode destruir universos, não significa necessariamente que todo personagem precisa morrer. Ele pode destruir a realidade e alguns personagens podem escapar. E isso seria perfeito para a Marvel porque você consegue encerrar o universo antigo, mas manter os personagens que funcionaram. Então, chegamos ao que talvez seja a parte mais interessante aqui da minha teoria. Porque o Quarteto Fantástico do filme mais recente, Reed, Sue, John, Ben, eles vêm de uma realidade diferente e sabemos oficialmente que eles terão participação importante em Doomsday. E agora imagine, Doutor Destino destrói ou absorve várias realidades, mas uma determinada realidade consegue sobreviver. E quem está no centro dela? O Quarteto Fantástico. Isso também cria um conflito perfeito, porque Reed Richards e Victor Von Doom são dois dos maiores intelectos da Marvel. Então podemos ter uma situação em que Reed acredita que existe outra maneira, Doutor Destino acredita que não existe,
Loki. Reed quer salvar todos, Doutor Destino acredita que alguns precisam morrer, e o conflito entre os dois não seria apenas físico, seria ideológico. Quem tem o direito de decidir qual universo merece sobreviver? E enquanto isso, Sam Wilson está tentando reunir os heróis. Thor está envolvido, Shuri está envolvida, Thunderbolts estão envolvidos, Loki está envolvido, e todos percebem que não estão enfrentando um problema comum. Não é uma invasão alienígena, não é um exército, não é Thanos querendo as joias do infinito, é o próprio tecido da realidade desmoronando. E aqui eu acho que Loki pode ter uma importância enorme. Enquanto Guerra Infinita ele morreu logo no começo, em Ultimato ele estava morto, né? Fez uma participação ali basicamente para abrir brecha para a série. No final de Loki ele está sustentando as linhas temporais. Então, se o universo está entrando em colapso, Loki é naturalmente uma peça importantíssima. Talvez Doutor Destino queira chegar até ele, talvez precise do poder dele, talvez Loki seja uma das últimas barreiras entre Doutor Destino e o controle total das realidades, e talvez a guerra de Doutor Destino esteja literalmente ligada ao que aconteceu na série. E existe outra coisa que eu acho muito interessante aqui, é porque trazer Steve Rogers de volta. Porque ele é um símbolo, não apenas para os personagens, mas para o público. Se ele aparece, você imediatamente sente, isso é importante. É como se a Marvel estivesse dizendo: você achou que aquela história tinha acabado? Não. Agora todos os capítulos até anteriores podem voltar. E o Robert Downey Jr. Aqui existe outra possibilidade muito interessante, porque a Marvel sabe que Robert Downey Jr. é Tony Stark para o público. Então, colocar ele como Doutor Destino cria automaticamente um conflito psicológico. Imagine os heróis olhando para ele, vendo o rosto de Tony, Thor, Steve, Banner. Eles conheceram aquele rosto, amaram aquele homem, morreram ao lado dele, e agora esse mesmo rosto está tentando destruir o universo. E eu acredito que a Marvel vai explorar. Doutor Destino pode utilizar a aparência de Tony Stark como uma forma de manipulação. Talvez alguns personagens hesitem, talvez alguém tente acreditar que ainda existe Tony ali, mas não existe. É o Doutor Destino, e isso pode tornar a luta muito mais emocional. E uma das ideias mais interessantes reveladas no material do filme é justamente essa noção de que Doutor Destino vê os heróis como pessoas vivendo vidas que não deveriam ser deles. Essa ideia aparece associada ao conflito do personagem nos materiais recentes, e isso pode ser extremamente importante, porque Doutor Destino pode acreditar que o multiverso é uma anomalia. Existem mundos demais, versões demais, vidas demais, e ele quer corrigir isso. E Doutor Destino não quer destruir o multiverso, talvez ele queira consertá-lo. E essa diferença é fundamental, porque um vilão que simplesmente quer destruir tudo é simples, mas o vilão que acredita que está salvando a existência é muito mais interessante. Agora vem a parte mais importante: e se Doutor Destino realmente vencer? Eu acho que essa é uma possibilidade enorme, porque existe outro filme logo depois, que é Secret Wars, então Doomsday pode terminar com os heróis perdendo, igual aconteceu em Guerra Infinita. Nos quadrinhos, um dos elementos mais famosos de Secret Wars é o Battle World, um mundo formado a partir de pedaços de diferentes realidades. E aqui, a minha teoria começa a ficar ainda mais forte. Imagine o Doutor Destino destruindo várias realidades e reconstruindo uma única realidade. Um planeta formado por pedaços de universos diferentes. Um mundo onde X-Men existem, Vingadores existem, Quarteto Fantástico existem, outros personagens existem, mas tudo foi reorganizado. Isso seria Battle World. Basicamente isso acontece nos quadrinhos da DC na Crise nas Infinitas Terras. A gente vê, por exemplo, a Poderosa, que é de outra terra, acaba ficando na nossa terra aqui principal, que basicamente como é que funcionou? Na Era de Ouro e na Era de Prata existia terra demais no multiverso, então Crise nas Infinitas Terras também foi algo para organizar o universo, tanto na história ali dos quadrinhos, quanto para os leitores também que estavam acompanhando as histórias. Então centralizou tudo numa terra só, com os principais heróis ali, e basicamente é isso. Então, após isso, teríamos um grande recomeço, né? Porque imagina o final do Doutor Destino, que os heróis perdem, a realidade colapsa, tela preta, e então
uma nova Terra, uma nova realidade, um novo mundo. E nessa realidade, o Quarteto Fantástico existe, os X-Men existem, os Vingadores existem, o Homem-Aranha existe, e todos eles pertencem ao mesmo universo e estão na mesma Terra. E isso resolveria um problema enorme da Marvel, porque hoje a Marvel possui uma quantidade gigantesca de realidades. Temos filmes antigos, X-Men da Fox, Quarteto Fantástico, Deadpool, MCU, Homem-Aranha da Sony, variantes, realidades alternativas. Isso é ótimo para o universo, mas em algum momento a Marvel vai precisar decidir qual é o universo principal daqui para frente. E Secret Wars seria a oportunidade perfeita. A Marvel poderia resetar também o MCU, não necessariamente apagar tudo, esse é o detalhe. Eles poderiam fazer algo muito mais inteligente, manter Homem-Aranha, Thor, Capitão América, Hulk, Quarteto Fantástico, X-Men, Deadpool e simplesmente dizer que agora todos pertencem ao mesmo universo, sem precisar explicar novamente como os X-Men chegaram, sem precisar criar outro reboot completo, sem precisar começar tudo do zero. E os filmes antigos, essa é a parte que mais me interessa, porque a Marvel poderia transformar décadas de filmes em parte da própria história. Porque vamos ter os X-Men antigos, vamos ter o Homem-Aranha de Tobey Maguire e também de Andrew Garfield, o Deadpool, Wolverine, o Quarteto Fantástico antigo, tudo poderia existir como realidades que de fato fizeram parte do multiverso. E agora, alguns universos seriam destruídos, outros sobreviveriam, alguns personagens seriam absorvidos e a Marvel finalmente teria uma continuidade unificada. Mas calma, isso é teoria minha. Não existe confirmação oficial de que Dr. Destino vai destruir o universo dos X-Men, por exemplo. Também não existe confirmação de que todos os filmes antigos serão apagados, mas sinceramente não existe também confirmação que a batalha ali pelo mundo vai ser assim. Só que na minha teoria eu acho que isso que vai acontecer. Vão apagar todos os filmes antigos, porém encaixando ele na história para dar um peso dramático e também uma ótima consideração para os filmes antigos aí recém-lançados. E querendo ou não, o que existe aqui é material oficial mostrando 3 universos em rota de colisão. Isso deixa a possibilidade extremamente interessante. Agora, vamos falar dos rumores, porque a internet está completamente fora de controle com Vingadores. Existem rumores sobre múltiplos universos, Battle World, rumores sobre mortes, personagens secretos, envolvendo Tobey Maguire, Andrew Garfield, Deadpool, Wolverine e até personagens que não foram anunciados. Mas, querendo ou não, aqui eu tô dando um alerta porque não tô, por exemplo, com vazamento de confirmação, essas coisas, né? Tô citando rumores aqui porque existem centenas de rumores circulando. Então, alguns podem estar certos, podem até terem sido confirmados antes de eu lançar esse vídeo, né? Eu tô gravando no dia, aí de repente amanhã sai uma notícia que eu não vi, acontece. Então é isso. Alguns são simplesmente fanfic, como minhas teorias aqui, mas é isso. Alguns também podem ser fanfics disfarçadas de vazamento, mas fazer o quê? Bom, Tobey Maguire é provavelmente um dos nomes mais pedidos aí para esse filme, principalmente porque Secret Wars é uma história gigantesca, a Marvel já provou que também gosta de trazer versões antigas, né? E Deadpool e Wolverine abriu completamente essa porta. Mas, até o momento, eu não colocaria Tobey como confirmado em Doomsday. Se ele aparecer, pode ser uma das maiores surpresas, mas não venderia isso como fato aqui, até porque a gente não tem essa confirmação. A mesma coisa que eu falo sobre Andrew Garfield, que é constantemente associado aos rumores do multiverso, mas o importante aqui é a gente saber o que é rumor e o que não é. Sinceramente, entre Tobey Maguire e Andrew Garfield, eu acho que é muito mais fácil o Andrew Garfield participar, até pelo cachê. Eu acho que o Andrew Garfield pediria menos do que o Tobey Maguire, e porque o Andrew Garfield realmente ama ser o Homem-Aranha. O Tobey, eu acho que ele ama mais o dinheiro que recebe para interpretar, mesmo para mim sendo o melhor Homem-Aranha. E outro caso interessante é que o Homem-Aranha de Tom Holland é uma das peças mais importantes agora do MCU. Até porque o fato dele não estar entre os nomes oficialmente anunciados para Doomsday pode indicar que a Marvel está guardando um personagem para outro momento. Inclusive porque existe aí o Homem-Aranha, o novo filme que foi lançado agora antes de Doomsday. Então, talvez a Marvel esteja evitando colocar Peter Parker no meio de toda essa história. Ou talvez também está guardando para uma surpresa. E o que eu acho que vai acontecer? Se eu tivesse que apostar hoje,
eu dividiria Doomsday em três grandes partes. O primeiro ato, o multiverso começa a apresentar problemas, as incursões começam, personagens diferentes de universos começam a perceber que suas realidades estão em perigo e os heróis começam a se reunir. No segundo ato, os universos começam a colidir, Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico e outros personagens entram em conflito, o Doutor Destino começa a revelar seu plano e descobrimos que ele não está simplesmente tentando destruir tudo, ele quer controlar o processo. E no terceiro ato, os heróis tentam impedir Doutor Destino, mas ele vence, o multiverso colapsa, as realidades são destruídas e Doutor Destino consegue criar uma nova estrutura, talvez Battleworld. Então, fim. E Secret Wars? Secret Wars começaria justamente daí. Um mundo novo, um mundo construído com pedaços das realidades destruídas. Os heróis estão separados, alguns não lembram de suas vidas antigas, outros sabem exatamente o que aconteceu, e aos poucos eles percebem que existe algo errado. Doutor Destino é o governante e eles precisam derrubá-lo. E então, depois de derrotar Doutor Destino, os heróis conseguem reconstruir a realidade, só que não exatamente como era antes. E aqui estaria o grande reset, uma única Terra, uma continuidade, um universo. X-Men, Quarteto Fantástico, Vingadores, Homem-Aranha, Deadpool, todos coexistindo na mesma Terra. E isso seria um reboot? Bom, sim, mas um reboot disfarçado de continuação. Tipo o Mortal Kombat 11 ali, que é um reboot, só que disfarçado de continuação do Armageddon. E querendo ou não, isso é muito importante porque a Marvel não precisa dizer, esqueçam os últimos 20 anos. Ela simplesmente poderia dizer, todos esses mundos existiam, todos esses personagens existiram, mas agora existe uma nova realidade e pronto, você consegue contar histórias novas sem jogar fora completamente o passado. E por que isso seria perfeito para os X-Men? Porque finalmente os X-Men poderiam entrar no MCU principal sem precisar explicar por que mutantes só começaram a aparecer agora. Porque eles sempre existiram, só estavam em outra realidade, ou talvez a realidade tenha sido reorganizada e personagens como Ciclope, Jean Grey, que já foi confirmado e aparece aí no novo filme do Homem-Aranha, né? Que é interpretada pela Max lá de Stranger Things, Tempestade, Wolverine, Magneto, Professor Xavier, poderiam simplesmente continuar. E o Quarteto Fantástico, a mesma coisa. A equipe do filme mais recente poderia ser estabelecida como uma versão definitiva, Reed Richards, Sue Storm, John Storm, Ben Green e principalmente Doutor Destino. Se Doutor Destino for derrotado, a história dele com Reed pode continuar num novo universo. Mas existe uma coisa que me deixa mais animado. Não é nem a batalha, é a possibilidade de ver personagens conversando. Imagine Capitão América conversando com Wolverine, com Justiceiro, Thor conhecendo Magneto, entre esse tipo de coisas. E aí, a Marvel está tentando repetir Ultimato, de certa forma sim, mas acho que o desafio aqui é muito maior porque Ultimato tinha uma década de construção. Você conhecia praticamente todos aqueles personagens, você sabia quem era Tony, Steve, Thor, você tinha uma conexão emocional. Agora, a Marvel precisa fazer o público se importar com X-Men, Quarteto Fantástico, Thunderbolts, Novos Vingadores, Loki, Doutor Destino e personagens de universos antigos, tudo ao mesmo tempo, e é uma tarefa absurda. E é aí que os russos entram. Se tem alguém que já provou que consegue fazer isso, são os irmãos Russo. Em Guerra Infinita tinha dezenas de personagens, Ultimato tinha ainda mais, e mesmo assim os filmes conseguiram encontrar momentos pequenos. Tony, Peter, Steve e Natasha, eles conseguiram fazer isso novamente e tipo, ficou muito bom. Eu não acho que Doutor Destino deveria ser o novo Thanos, porque, querendo ou não, é um ponto muito importante, né? Doutor Destino não deveria simplesmente ser um Thanos 2.0. Thanos queria eliminar metade da vida e Doutor Destino deveria querer algo diferente. Ele deveria querer controlar a própria realidade, porque essa é a essência do personagem. Ele não quer apenas vencer, ele quer provar que é superior e quer provar que sabe como o mundo deveria funcionar. Então, caramba, acho que o vídeo até ficou grande e essa é a minha previsão para Vingadores Doutor Destino, mas é importante lembrar, uma coisa é o que sabemos, outra coisa é o que o trailer sugere e outra completamente diferente é o que os rumores dizem. O que sabemos é que Doutor Destino será interpretado por Robert Downey Jr., que os irmãos russos estão dirigindo, que o filme reunirá personagens do MCU, X-Men e Quarteto Fantástico e que a história colocará universos distintos em rota de colisão.
O resto é especulação, mas se a Marvel realmente quiser fazer algo gigantesco, eu acho que o caminho mais interessante seria esse, claro, é minha opinião, não simplesmente matar personagens ou apagar filmes antigos, mas transformar tudo em parte da história. Imagine olhar para o X-Men de 2000, para o Homem-Aranha ali de Tobey, de Andrew Garfield, para o Deadpool, para o Wolverine e perceber que todos eles fizeram partes de diferentes realidades e que agora essas realidades estão chegando ao fim e talvez a Marvel esteja preparando a maior mudança de universo da sua história. Doomsday destrói, Secret Wars reconstrói e depois disso talvez finalmente exista apenas uma Terra, uma única realidade e um único universo e nela os X-Men finalmente estarão em casa, o Quarteto Fantástico estará em casa e os Vingadores estarão em casa e todos eles poderão existir juntos, mas aí fica a pergunta, será que Doutor Destino vai destruir o multiverso ou será que ele vai ser o responsável por criar o próximo universo Marvel? A resposta a gente só vai descobrir em dezembro desse ano, até lá só nos resta fazer o que é fã da Marvel sabe fazer melhor, teorizar.